Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Cerca, esse podcast que faz parte aqui do Notícias Agrícolas para abordar assuntos relacionados e aprofundar, nesses assuntos relacionados ao agronegócio. Contamos histórias, contamos diversos temas aqui desse grande universo de uma das principais, de um dos principais setores da economia brasileira. E vocês que acompanham aqui o site sabem que nós estamos muito engajados aqui sobre educação, sobre o tema da educação no país, em especial como o agronegócio pode e deve se envolver nesse processo, né, da educação. Afinal de contas, né, nas últimas conversas que tivemos relacionados a esse assunto de educação, a grande preocupação é como educamos as nossas crianças, como educamos os nossos jovens e como preparamos essas pessoas para o futuro, para carreiras, né, para o mundo profissional, para esse futuro, para o Brasil não parar, para a gente ter mentes pensantes, mentes brilhantes, enfim, termos pessoas capacitadas para fazer o agronegócio crescer cada vez mais e mais. E hoje o assunto está inteiramente relacionado a essa questão, porque eu vou conversar aqui com Roberto Fava Scari, CEO da Harvard Agribusiness School. Roberto, seja bem-vindo aqui ao Conversa de Cerca. Olá, Erickson, prazer estar com vocês. É um prazer participar do podcast Conversa de Cerca e falar de um tema tão importante como a educação. Educação é a mola propulsora no desenvolvimento de qualquer país, né? Partindo do indivíduo, chegando ao desenvolvimento de uma nação. E a gente tem trabalhado firmemente aqui para colocar os nossos melhores esforços em desenvolver a educação no agronegócio por meio da Harvard Agribusiness School. Bom, a gente precisa contar um pouquinho, né, da história da Harvard, porque ela é uma escola especializada e focada para direcionar realmente esses jovens, né, essas pessoas que fazem parte aqui do nosso setor, num processo de aprendizado, num processo de aprimoramento. Conta um pouquinho da história desse projeto para gente. A Harvard é uma idealização, né, é uma ideia que surgiu como se fosse um estralo, né? Se fosse nos Estados Unidos seria efeito wall effect, em bom mineirês seria efeito why. Why porque não pensamos nisso antes, né? A Harvard é uma junção, uma joint venture de duas grandes empresas, uma com uma longa história no agronegócio, que é a Marquestrat Agribusiness, que é uma consultoria renomada em gestão do agronegócio, com mais de 20 anos, 70 livros publicados, mais de 500 projetos entregues para diversos clientes do agronegócio como um todo, junto com o Grupo SEB. Né? O Grupo SEB é uma das principais organizações de ensino do país, indo desde o ensino maternal até a pós-graduação. Então, nós juntamos as capacidades que vinham da consultoria, que, além de consultoria, fazia educação corporativa, então, de treinamento de adultos, de rede de contatos no mercado, de conhecimento aplicado, de conteúdos de gestão, com uma instituição que tem todas as capacidades, né, tem todas as capacidades educacionais em termos de infraestrutura, regulamentações, ensino de adultos, tecnologia. Então, foi um casamento perfeito que vem para solucionar, né, ajudar a solucionar, vamos colocar dessa forma, ajudar a solucionar um pouco esse gap de desenvolvimento de pessoas que o país tem e que é muito latente, né? Uma das principais, se não a principal dor de todos os agentes da cadeia produtiva quando a gente conversa com quem está produzindo, né? A falta de mão de obra qualificada, de lideranças, ela é uma das dores principais. Então,
A Harvard é uma instituição de ensino superior regulamentada pelo MEC, né, que oferece uma série de produtos que a gente pode, de soluções que a gente pode falar daqui a pouco, mas que é uma instituição do agro, para o agro, em prol do agronegócio brasileiro. Bom, então temos aí, né, uma grande consultoria, inclusive muitas fontes nossas, muitos amigos aqui do NA fazem parte da Marquestrá. Temos o grupo SEB à frente aí na parte educacional, só que agora a gente quer entender, né? O agronegócio se envolve cada vez mais na educação brasileira como um todo. Temos um movimento inteiramente ligado aí, né, à educação, a escolha dos livros educacionais e aonde que a Harvard se encaixa e se conecta, né, com esse movimento do agronegócio olhar cada vez mais para a educação. Olha, Erickson, é fundamental esse olhar para a educação, né? Porque os livros, né, a informação que está sendo construída, que está sendo passada, ela é fundamental para a formação do caráter do indivíduo. Né? Então, nós precisamos ter um olhar atento, muito relevante para aquilo que está sendo colocado e evitar remover vieses que não são adequados à realidade de quem está no dia a dia da produção. A Harvard é uma escola onde os produtores rurais, os filhos dos produtores rurais, não vão ter vergonha de dizer que são filhos de fazendeiros, eles vão ter orgulho de dizer que fazem parte do Brasil que produz. Nós temos uma ideologia muito forte, é uma ideologia baseada em valor e em valores, que eu gosto sempre de dizer. Valor porque está relacionado à construção de valor. Aqui a gente trabalha todos os dias com a clareza e a firmeza de propósito de que não há colheita sem plantio. Não existe captura de valor ou divisão de renda sem geração de renda. Né? Não há captura de valor sem criação de valor. Então, você precisa trabalhar, você precisa criar, empreender, você precisa ter esforços diários, como todo mundo que trabalha no agronegócio brasileiro, em prol, né, trabalha no dia a dia para uma construção de longo prazo. Então, esse é o lado da ideologia que a gente gosta de colocar, da ideologia pró-mercado, pró-conexão com as empresas, as organizações, as instituições, então, no que está acontecendo no mundo real. E tem a parte da ideologia voltada para os valores, né? Valores são muito fortes, as questões dos valores elas são extremamente relevantes aqui na Harvard, né? Seja elas de que o conhecimento alavanca o desenvolvimento das pessoas, de que a gente precisa sempre subir a barra, né? Melhorar todos os dias, de que criação de valor é importante, mas principalmente de uma coisa que eu gosto de dizer, que é respeito. Né? O mundo está precisando cada vez mais de respeito, respeito ao planeta, respeito à diversidade, respeito à opinião alheia, né? A opinião do outro, saber ouvir. Então, a gente tem trabalhado também muito nessa questão do desenvolvimento dos valores pessoais dos nossos alunos. E é assim que a gente pretende formar o que a gente chama de agrolíderes. E, Roberto, conversando aqui, nós temos uma grande colega que toda semana está aqui com a gente, né, no Conexão Campo Cidade, a Letícia Jacinto, que está à frente do No de Olho, né, no material escolar. Sim. E uma das perguntas que eu fiz para ela, e eu quero repetir essa mesma pergunta para o senhor, para ver as diferentes opiniões sobre esse tema. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: Letícia, a gente está colocando aí essa pecinha chamada agronegócio na educação, sendo que é uma educação que já tem muitas falhas, às vezes nem tem professor, né? Às vezes não tem servente, não tem a pessoa da limpeza. Se for num ambiente rural, às vezes as crianças precisam andar vários quilômetros para chegar
até as escolas, enfim, uma infinidade de situações sociais que estão acontecendo nas escolas, de dificuldade, muita evasão escolar. Será que a gente não está tentando pular algumas etapas para encaixar o agronegócio? Ela me deu a opinião, depois eu falo qual foi a opinião dela. Primeiro, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Bem, primeiro eu queria parabenizar a Letícia, né, por esse trabalho. Eu gosto muito dela como pessoa, gosto muito do trabalho dela. Ela tem sido uma líder nessa questão da educação e do agronegócio e que nos traz muita admiração, né? Erickson, a questão da deficiência, né? Eu sou de uma geração que talvez tenha sido uma das últimas que recebeu o ensino público de altíssima qualidade. Eu sou de uma pequena cidade no interior de São Paulo, de Lins, e eu estudei em colégio público, que era o melhor da cidade, né, até a oitava série, e era o contrário, quem não conseguia vaga, né, no colégio público é que tinha que ir para outras instituições. Então, a esse processo, né, vamos falar assim, de dificuldades, vamos colocar dessa forma, que o ensino público vem passando, ele é um processo sistêmico que precisa ser combatido com investimento, né? E esse investimento precisa ter um viés da produção, um viés de agregação de valor, um viés de desenvolvimento. E esse viés de desenvolvimento, ele hoje no país, ele está diretamente relacionado com as questões da agricultura, né? A grande mola propulsora do país é a agricultura. Então, quanto mais cedo a gente começar a conversar com essas crianças, falando com elas do potencial e da oportunidade que é, dessa potência que é a produção de alimentos, fibras, a bioenergia, que nós somos abençoados aí por Deus, por essa agricultura e pela tecnologia desenvolvida pelo homem, mas por termos essa potência na agricultura digital, eles precisam ter clareza de que essa é a oportunidade. E por meio do processo de integração, do desenvolvimento desse tipo de conhecimento, é que a gente muda as pessoas. E mudando as pessoas, a gente muda o entorno, muda a sociedade e muda o país. Então, eu não entendo que existem, sim, necessidades e falhas gigantescas no ensino público, no ensino, principalmente no ensino, quando você citou, né, deficiências no ensino rural, né, mas o que não nos impede de trazer o conteúdo e o conhecimento na direção correta. E esse trabalho que o De Olho no Material Escolar vem fazendo, ele é fundamental nesse processo. A gente precisa, sim, inserir a discussão correta, da ideologia correta no conteúdo educacional de base, para evitar vieses e deturpações. Bom, isso vem bem de encontro que a gente tem conversado aqui, então, né, com todos. E aí, para entender, né, eu acho que a única diferença, o único adicional que eu poderia dar, né, eu já cheguei a participar do Conselho Municipal da Educação, das escolas aqui da minha cidade, e é realmente um trabalho muito complexo, né, tomar esse tipo de decisão, ainda mais porque a gente, no meu caso, era olhando para criancinhas de 5 anos, né, de 0 a 5 anos. Enfim, aí a gente vai para outros modelos escolares, né, para jovens crianças, ali depois adolescentes, jovens adultos, até mesmo adultos, né, com as EJAs, enfim. A educação ela está olhando para todo mundo nesse momento, independente da idade, não tem mais idade para aprender. Isso ficou lá no passado, mas agora a gente precisa entender, né, Alberto, essa preocupação de como direcionar essas crianças,
num modelo educacional que gere lideranças, que gere pessoas e cabeças brilhantes. E aqui a gente já começa a entrar um pouco num outro projeto que a SEB está promovendo, que é o Think Stars, né? Pensar Sim. realmente nesse modelo educacional, pensando, né, nessa formação de jovens lideranças. Como é que vocês veem esse processo, né, de E, formação de jovens líderes? Erickson, esse é um dos pontos fundamentais, é a razão pela qual a gente existe, né? Faz parte do nosso propósito. A Harvard existe para formar agrolíderes, para formar futuros líderes do agronegócio. E a gente acredita que isso aconteça por um tripé muito bem estabelecido, né, que envolve um profundo conhecimento técnico, então precisa ter conhecimento de base nas carreiras que os alunos estão aqui trilhando. Então, administração, engenharia de produção, direito, nos programas de graduação, em breve agronomia também, mas precisa ter conhecimento de base, precisa saber finanças, precisa saber cálculo, precisa saber direito processual civil, precisa ter conhecimento de verdade, forte e cobrado para isso. Então, essa é o primeiro elemento que a gente trabalha na formação do agrolíder. O segundo elemento que a gente trabalha é a total conexão com a realidade, né? E que realidade é essa? É a realidade das organizações, é a realidade das empresas, das organizações não governamentais, é a realidade do magistério, da magistratura, perdão, da promotoria, é o que está acontecendo no mundo real. E a gente faz isso abrindo pontes de conexão com empresas, organizações, promotores, juízes que estão frequentando dia a dia a nossa instituição. E, por fim, né, o terceiro elemento no tripé para formar um agrolíder está muito relacionado com a questão comportamental, né, que é a questão do autoconhecimento, da capacidade empática, né, de se colocar no lugar do outro, de se transformar em alguém que tem uma escuta ativa, mas que também é escutado de uma forma racional, quando traz coerência naquilo que está falando, ou seja, as habilidades comportamentais que no mundo de muita informação, muita conexão, muita disponibilidade, nos leva a pensar cada vez mais na saúde mental, na capacidade mental dos nossos alunos. Então, para nós, na Harvard, um agrolíder precisa ter conhecimento técnico forte, estar extremamente conectado com a realidade e ser uma pessoa de comportamentos adequados para trabalhar em equipes, para liderar pessoas, para transformar o ambiente. Então, esse é o papel que a gente tem feito. A gente tem trabalhado isso com diversas formas, né? Por meio de iniciativas dos professores, que são quem estão no contato direto com os alunos. E isso faz parte do propósito também do Grupo SEB. E para reconhecer essas iniciativas inovadoras que transformam a educação no ensino superior como um todo, nós temos um prêmio que é oferecido às principais iniciativas que foram no ano, que foram realizadas pelos professores, pelos coordenadores, pela gestão lá na ponta com os alunos. É como se fosse uma premiação, o Oscar da educação superior aí, que é a premiação do Think Stars, que acontece hoje aqui na Harvard. Então, hoje nós vamos reconhecer as principais ações, né, projetos e ações que foram efetivamente implementados, que mudam a forma, a abordagem na relação ensino-aprendizado. Então, é por isso que hoje a gente é um dia especial para nós aqui, porque é um dia de celebração e de reconhecimento de quem está fazendo a mudança, de quem está preocupado na construção
dos líderes do futuro do país, como um todo, não necessariamente somente do agronegócio. Bom, a gente só precisa considerar para quem está nos ouvindo aqui que hoje é 8 de novembro, então de repente, de repente, né, o tempo que você estiver acompanhando essa entrevista, esses temas, né, esses projetos já estejam definidos. Então a gente vai deixar aqui na descrição dessa publicação todas as atualizações relacionadas ao Think Stars. Mas o ponto importante aqui é que temos 3 temas principais. Eu quero abordar cada um desses temas bem rapidamente para a gente já ir para os nossos finalmente aqui do podcast. Começando aqui pela diversificação das avaliações. Eu começo por esse tema, Roberto, porque o nosso sistema educacional ele vem de uma evolução que remonta até lá na Grécia Antiga, né, quando os filósofos ensinavam ali os seus... Não eram necessariamente alunos, né, seus colegas ali, mas era tudo na base da retórica, não era exatamente um professor avaliando alunos, era realmente trocas, né? A avaliação, né, de certa forma, na verdade, era uma troca retórica entre filósofos. E hoje a avaliação é um tanto quanto autoritária, talvez, não sei se exatamente seria esse termo, porque é uma posição, né, acima, na figura do professor, tentando ensinar alunos e cada um, né, tem o seu ritmo de aprendizado, a sua realidade, enfim. Quando a gente fala em diversificação de avaliações e um projeto que está relacionado a esse tema, o que a gente pode imaginar que saia desse projeto? Bem, Erickson, muito legal você trazer isso, porque é a ponte entre Aristóteles e a inteligência artificial, né? A gente está, na verdade, hoje num grande desafio de disponibilidade de informação, onde o que é mais importante são as questões, e as questões, a capacidade de construção do conhecimento por meio do questionamento, né? E essa é a base para a construção das metodologias ativas, que são as metodologias onde o aluno, o processo de aprendizagem é mais importante do que o processo de ensino em si. E isso se conecta as duas pontas, porque vem da dialética, vem da retórica dialética, onde você trabalhava as questões, a evolução do pensamento por meio do questionamento, e hoje a disponibilidade de informação que a inteligência artificial nos dá, nos leva novamente a sermos capazes de termos o desafio de sermos capazes de sermos inquisitores, né? O que importa hoje em dia é a pergunta certa, é você ser capaz de fazer perguntas e você ser capaz de se questionar se as respostas que você está recebendo são respostas corretas. E é nisso que a gente trabalha todos os dias, em cima de metodologias ativas que façam com que os alunos se desenvolvam. O mais importante é o caminho caminhado pelo aluno. E para isso, você não pode ter um mecanismo de avaliação que é os mecanismos de avaliação tradicionais, somente os mecanismos tradicionais, né, por meio de provas, questionários e afins. Você precisa avaliar durante todo o decorrer do processo de aprendizagem, você precisa ir acompanhando a evolução do aluno, quase que no dia a dia, está relacionado ao engajamento dele nas diferentes atividades. E com isso, mesmo inclusive com o uso de inteligência artificial, você consegue, por exemplo, ser capaz de medir o quanto o aluno está engajado ou não nas atividades que estão sendo propostas para ele. Quando ele começa a se desengajar, atrasar no prazo, começa a perder um pouco de notas, não entregar aquilo que está sendo proposto, imediatamente você percebe que ele está com um risco de evasão muito grande. Você consegue atuar
rapidamente. Então, diversidade de avaliações, a diversidade do processo de avaliação está muito relacionado ao processo de metodologias ativas de desenvolvimento do conhecimento por meio de aprendizagem ativa. Então, é nisso que a gente tem trabalhado, é nisso que a gente acredita, sempre um desafio, porque o mundo deixou de ser unidirecional e passou a ser multidirecional, multicomplexo, então você tem um conjunto enorme de informações disponíveis a qualquer momento, e o professor avaliador, ele precisa ser, na verdade, um grande questionador condutor, como remonta aos tempos antigos, né, onde você aprendia não por respostas pré-estabelecidas e dadas a você, e sim por um questionamento, pela capacidade de autocrítica. E esse é o desafio do futuro da educação. Nossa, muito, muito legal, porque de certa forma a gente já matou dois temas aqui, essa questão das avaliações, né? Ter esse aprendizado contínuo, né? Ter essa retomada do pensamento filosófico, o uso da inteligência artificial de forma racional, né? Questionar, inclusive, as respostas que a inteligência artificial está nos dando atualmente. É um ponto muito interessante e é um dos temas de projeto aqui. E esses dois estão inteiramente relacionados ao terceiro tema, que é bem-estar e saúde mental. Porque, afinal de contas, a gente está num momento em que a ultradigitalização dá tantas respostas que está transformando a sociedade no que chamam de sociedade do cansaço. É tanta resposta, né? É tanta informação que as pessoas já nem sabem mais o que é real, o que é fake news, o que vale a pena consumir, o que não vale, e dá um cansaço mental muito grande. Nesse projeto Bem-Estar e Saúde Mental, inclusive muito necessário para o agronegócio, e muitas vezes relegado, né? Muitas vezes nem é tão conversado. E para esse terceiro grande tema de projeto, o que a gente pode trazer aqui? Esse ponto é central, né, nos dias de hoje. Somando a tudo isso que você colocou, da multiplicidade da informação, você ainda tem a hiperexposição à felicidade alheia, né? A felicidade essa que muitas vezes nem é real e cria um universo paralelo, como se a vida não tivesse os desafios e os problemas que a gente efetivamente enfrenta no dia a dia. Então, o que a gente tem hoje é o projeto de bem-estar e saúde mental está muito diretamente relacionado com a capacidade de questionar isso, né? A gente tem, inclusive, uma disciplina no nosso curso de graduação que se chama Psicologia e Cybercultura Aplicada à Administração, porque o mundo cibernético, né, tem trazido esse excesso de informação e feito com que você perca a noção daquilo que é real. E muitas vezes levando as pessoas a terem burnouts, terem momentos de crise, né? Quando elas enfrentam a realidade, que é a realidade do dia a dia, de construção, de trabalho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Trazendo discussões. Aqui na Harvard a gente tem núcleo de apoio pedagógico, né? Psicopedagógico, perdão. Você tem todo o acolhimento, discussões sobre temas sensíveis, para que a formação do indivíduo, como eu citei, não ocorra somente na parte técnica e de mercado, mas sim também na parte comportamental. E o problema central é que saúde mental, muitas vezes, diferente, né, da saúde do corpo, ela é relegada como se fosse como se não fosse
uma preocupação importante, né? Ou como se não fosse relevante. E é o contrário, talvez é a parte central do nosso organismo que a gente precisa ser capaz de se equilibrar, filtrar aquilo que é útil do que é inútil para o nosso dia a dia e tentar nos blindar muitas vezes de coisas, de esse excesso de mensagens, excesso de informação que não nos ajuda a evoluir. Né? Então, nós temos trabalhado muito a questão da saúde mental nos diversos níveis, porque faz parte da formação do indivíduo. Muito bem, pessoal. É isso mesmo, né? Vamos cuidar aí, né, nossa mente, né? Mente sã, corpo são e ficar atento às novidades da Harvard, do Grupo SEB, né? Ficar atento a esses avanços, né, da participação do agro na educação nacional, na formação de jovens líderes, movimento muito importante. E aqui eu deixo um último espaço para você, Roberto, para falar, né? Quem quiser conhecer mais, quem quiser participar e quem sabe levar esse modelo magnífico, né, da Harvard para todos os cantos do nosso Brasilzão. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu sou um fã, confesso, do Notícias Agrícolas, um portal extremamente relevante que traz tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação ao agronegócio, e vocês estão sempre na linha de frente. A Harvard é um canal aberto, é uma casa aberta do agronegócio. Vocês estão todos, que estão nos ouvindo, estão todos convidados a nos visitar. Nós hoje oferecemos cursos de graduação em administração de empresas, engenharia de produção e direito, em breve em agronomia. Oferecemos MBAs e cursos de pós-graduação modulares e flexíveis, e temos todos os programas em company, que são programas desenhados e customizados para as empresas do agronegócio parceiras nossas. A gente tem trabalhado desta forma, tendo um extremo sucesso, né? Sempre sucesso esse que acontece porque fomos abraçados por vocês do agro. A Harvard, de novo, né, tem uma ideologia muito forte, uma ideologia baseada em trabalho, baseada em valores, baseada na construção de valor e que é do agro, feita por gente do agro, para o agro, pelo agro, em prol do agronegócio. Né? Esse aqui é o trabalho que nos faz acordar todos os dias cedo, né, para hoje, iniciando aqui as atividades, trabalhar com os nossos mais de 100 alunos nessa primeira turma e os próximos 150 que entrarão em fevereiro do ano que vem. Então, somos muito felizes com a resposta que a gente recebeu, né? E agradecidos por todo o apoio que vocês do Notícias Agrícolas têm sempre nos dado. E conte sempre com o nosso apoio, né? Harvey, Grupo SEB, Marquestra, enfim, né? Vocês são aqui de casa, conte sempre com o nosso apoio, sempre que tiver alguma novidade também, estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, prazer enorme e vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Acreditamos muito nessa questão também, né? Desses avanços da educação para o agronegócio brasileiro, para a educação em geral, essa necessidade de formarmos, né, crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, essas lideranças que farão, né, o agronegócio cada vez mais próspero. Muito bem, pessoal. Lembrando, então, que temos uma vasta playlist aqui de podcasts, né, do Conversa de Cerca e outros podcasts aqui do site. Então, visitem essas playlists, vão ouvir, reouvir, assistir, reassistir, né, esses episódios que ficaram para trás, porque tem muita história legal, tem muito tema interessante e abordado de uma forma bem aprofundada aí para vocês ficarem atentos, tanto nos temas, a gente aqui em comunicação chama de hard news, que chama essas notícias, que são essas notícias rápidas, né? As notícias do dia.
assim como esses temas mais aprofundados, que não precisam ser necessariamente consumidos na hora, mas que são temas que vale a pena revisitar. Então temos playlists aí para todos os gostos. Então já fica aqui a minha indicação, né? Se inscreva aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações, tanto dos nossos boletins diários, com esses temas, né, com essas notícias hard news, trazendo mercados do dia, quanto os podcasts, as entrevistas especiais, né, esse papo, esse bate-papo aprofundado relacionado aos temas, né, do agronegócio como um todo. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.